Kanon Shin e Kanon Gyo, o coração de Kanon, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. A manifestação do coração de Kanon é Kanon Shin. Já Kanon Gyo é a realização desse sentimento denotado nas atitudes. Kanon Shin é uma concepção que nunca existiu na experiência humana desde a criação do homem, além de ser inexistente na área da filosofia. É um ponto de vista que surgirá após a liquidação do pensamento atual. Sendo assim, é um conceito do amanhã. Pode ser expresso, em poucas palavras, como uma atitude livre, sem obstáculos, flexível, versátil e adaptável de acordo com as circunstâncias. Até os dias de hoje, todas as ideologias, as religiões e os estudos filosóficos se encontravam presos a regras baseadas em princípios e conceitos, ou então acabavam por criar mandamentos aos quais se submetiam obstinadamente com o fim de obterem resultados que, no entanto, eram limitados e temporários. Por não possuírem a habilidade de se adaptarem a mudanças de tempo, de lugar e a posição a que eram aplicados, tais dogmas acabaram perdendo a força vital e, por essa razão, estão fadados a desaparecerem. Esse fato é evidente em todos os aspectos existenciais da sociedade humana. Perdão. Tem pessoas, não é, que têm uma opinião formada sobre tudo. O Raul Seixas tem aquela opinião, é difícil mudar a opinião. Tem pessoas que se enquadram mais nesse conceito de Kanon, de ser adaptável, e acabam mudando de opinião, porque não se prende, né? Mesmo aqui no templo, às vezes a pessoa pergunta, ministro, como que põe aqui a oferenda? Eu falo desse jeito. Aí, daqui a pouco vem outra pessoa, fala, como é que eu ponho? Aí eu já falo outro jeito. De repente vem outro, já falo outro jeito. Aí depois, essas pessoas acabam se encontrando, né? E vê que o outro está fazendo diferente daquilo que eu tinha falado, né? E aí não consegue compreender, né? Não consegue entender. Olha, por que você falou para mim uma coisa e para ele outra, né? Cria uma confusão, não é? Não existe só uma maneira de se fazer alguma coisa, existem várias, né? E quando a gente ainda não está muito percebeu qual é a melhor de todas, que o Meshama fala, sempre tem um jeito melhor. Mas será que aquele que a gente acha melhor é realmente melhor? Às vezes vem dúvida, né? Será que assim é melhor? Será que não é melhor alterar um pouco esse jeito? Mas aí pode causar esses desentendimentos, às vezes até brigas, viu? Briga. Mas briga não é por esse motivo, né? Briga é porque a pessoa quer brigar, aí acha um motivo. Qualquer motivo. Quando a gente quer brigar, qualquer motivo serve, não é? Então,
Aqui mesmo, várias vezes, eu mudo a opinião. Não só aqui, em qualquer lugar eu mudo. A única coisa, acho que eu não mudei até hoje é de time e de religião. Até político já mudei. Viés político, eu mudo. Eu não... E também política não me interessa muito esquerda e direita, me interessa a pessoa. Jeito da pessoa, eu procuro analisar muito jeito da pessoa, né? Aí tem que escolher, né? Ver se acerta. Dificilmente vai acertar, né? Porque não tem perfeição nesse mundo. Nunca vai achar alguém perfeito. Perfeição só quando tiver um mundo de Miroku, pode ser. Mas estiver concretamente realizado, né? Talvez quem tenha pessoa sim que já está, mas não candidata na política, viu? Muito difícil, porque nem quer, né? Se meter com um negócio tão baixo, né? Tão ruim, ainda mais aqui no Brasil. Nossa, aqui tudo é por baixo do pano, né? Por baixo da mesa, dentro da meia, escondido na mochila, aquele monte de dinheiro, propina, essas coisas, que cada vez mais aparece, né? A gente fica sabendo, era do dia, muito difícil esconder alguma coisa. Se tomarmos como exemplo as relações internacionais, quando um país persiste firmemente no cumprimento de sua política nacional e não cede nem um pouco aos interesses mundiais, esse posicionamento acaba causando guerras. E é isso que a gente tem visto. As pessoas não conseguem entrar num acordo, né? Tem o Salmo de Meshama que fala sobre paz, né? Que o mundo diz estar pregando a paz, outra coisa não faz senão polir a espada. Aparentemente é querendo paz, mas é querendo guerra. Na comunidade política, essa postura culmina no surgimento de facções defensoras de determinados princípios ideológicos, os chamados ismos. Na sociedade como um todo, o conflito entre classes é provocado pela insistência na obtenção de lucro. Na religião, devido a divergências de interpretação e de conhecimento, surgem divisões que resultam em hostilidades, donde concluímos que a falta de flexibilidade e a inadaptação às circunstâncias são a origem das guerras e conflitos da humanidade. Pode-se dizer que a lei da selva, a lei da prevalência do mais forte sobre o mais fraco e a luta pela sobrevivência são frutos do que acabei de lhes apresentar. É preciso despertar para essa causa. Bom, Meshama fala desses ismos, né? Do extremismo. Extrema direita, extrema esquerda. Pessoa, por exemplo, esse bairrismo, né? Ou supremacia branca, levou ao surgimento daquela Ku Klux Klan. Somos superiores, nós somos os melhores, gente, o templo, o caminho é a melhor religião, os outros não prestam. Isso tudo é loucura do ser humano, uma loucura. Aqui mesmo, né, tem pessoas que frequenta até oficiante,
que vai. Aliás, vai a outros lugares. Eu mesmo já recomendei aqui, por exemplo, fazer o curso de terapia da MOA, não é? Conheceu lá o solo sagrado de Guarapiranga. Tem muitas pessoas que dedicam na Igreja Messiânica Mundial e ao mesmo tempo dedicam aqui, não é? Não tem problema nenhum de minha parte, né? Às vezes a própria pessoa, como está se dividindo, né, entre dois credos, ministro, mas é o mesmo credo. Aí não dá para concordar, né? Mas cada um interpreta, né, da sua maneira. Se acha que tudo é igual, tudo bem, mas não é igual, né? Tem diferença, tem diferença. Até por isso é separado, né? Porque é diferente mesmo, bem diferente. Mas a pessoa acaba ficando assim, um pé aqui, um pé ali, outro pé lá, outro pé acolá. Então ela nunca fica firme em um lugar. Isso eu posso dizer porque eu mesmo fiz assim durante bastante tempo, não é? Fiz assim. E aí você não tem firmeza. Quando a gente firma um lugar, aí é diferente. Não que você vai firmar num lugar e para poder se afirmar, falar que ninguém presta. Não existe lógica nisso, né? Política também, tem pessoa que defende aquela coisa, briga, né? Você vai numa festa, um aniversário de família, às vezes você vê familiar ali discutindo feio, por causa de política, às vezes deixam até de se falar, né? Por causa de política, como é que pode? Não é? Você achar que tem um santo e um demônio. Não é assim, não. Pelo menos na minha opinião, né? Talvez 2 demônios. Brincadeira, né? Não sei. Cada um sabe, né? Engraçado, não tem esse viés esquerda, direita, não tem interesse, tanto faz. Tenho preferência por alguns nomes, né? Mesmo agora dos presidenciáveis, tem alguns nomes que eu observo que eu gosto mais, mas tem uns que realmente para mim não dá. Maneira como a pessoa fala, né, de como vai agir se for presidente, para mim não serve, né? Ideia do que ela quer fazer não dá. Mas cada um tem que pensar com sua cabeça, né? Sua cabeça. Religião também, para mim tem religião que não dá, não me adaptaria de jeito nenhum, maneira como é feito, né? Você não tem liberdade, cheio de regra, cheio de mandamento, cheio de isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá. Você não tem liberdade nem de pensar, querem saber até o que você está pensando, quer mandar na roupa que você tem que colocar, no que você pode comer, o que não pode comer. Isso é livre-arbítrio, uma coisa que Deus deu, um ser humano não pode tirar do outro. Não? Óbvio que tem que ter algumas regras, porque tem pessoa que não tem o menor juízo, né? Então, se não tiver uma regra que diga assim, que fala, você não pode matar seu amiguinho. Vai sair um monte de gente, vai falar, não, pode matar, ninguém vai ser... Acaba a humanidade, vai um matar o outro. Está nesse nível. Está nesse nível, hein? Óbvio que tem pessoas que... Está aparecendo bastante, viu, também. Se a gente olha pelo lado bom, tem muita gente boa. O que falta agora mais é informação sobre o que é bom ou o que é ruim, né?
principalmente na parte da alimentação, na parte da agricultura, né? Na parte da medicina. É isso que Meixama veio trazer, né? Buda pregou a compaixão e ensinou a lei da causa e efeito. Cristo ensinou o amor e o sacrifício. Confúcio ensinou o caminho da moralidade e Moisés os mandamentos. Não se pode negar o fato de que cada um deles pregou algo em benefício da humanidade. No entanto, a característica individual desses líderes espirituais contribuiu para a evolução humana somente em algumas áreas, pois eles próprios criaram dogmas e mandamentos. Esse fato por si só revela a existência de limites e por isso não se formou uma doutrina completa, absoluta. O ideal deveria ser doutrina sem doutrina, mandamento sem mandamento e ideologia sem ideologia. Ou seja, adequar-se às circunstâncias. E quando a gente começa a agir dessa maneira, a gente pode ser incompreendido. Porque um dia você gosta de azul, mas no outro dia você acha que amarelo é melhor. Mas a grande maioria está tão acostumada a esse jeito de que tem que ter aquela bandeira que você tem que carregar, né? Aí aparece alguém que mistura o amarelo e o azul, aparece de verde, e você não entende essa aí, não conhecia, essa é outra coisa. Porque assumiu tudo, tanto faz, amarelo, azul, verde, que seja, né? Isso não é importante. Quando a gente acredita muito firmemente, a gente quer defender nosso ponto de vista, ou defender um ponto de vista de um político. Isso não vale a pena, viu, gente? Defender a religião. Eu lembro quando eu estava dedicando no Templo Luz do Oriente, e tinha um grupo na internet, e tinha uma pessoa que criticava quando eu colocava ensinamentos que falavam sobre medicamentos, tudo. Eu atuava muito colocando, né, no Facebook, que tinha na época, né, o Orkut. Mas, então, tinha também, assim, as várias messiânicas, né, comunidade, tem Seichibikai, a Tohono Hikari, a Moa, Templo Luz do Oriente, Igreja Messiânica Mundial. Então eu queria defender o templo. Até um dia que o reverendo chegou para mim: Márcio, por que você querendo defender? Não faça isso. Aí me lembrou aquela história do monge, né, que foi acusado de ter engravidado uma moça numa cidade e que ele não defendeu nem nada. Depois apareceu verdade. Dali dessa chamada, né, reverendo Hiroki, que falou para mim na época. Dali do que ele falou, eu falei: nossa, verdade, o que eu estou fazendo, né? Aí, mudando maneira, né? É bom modificar para melhor, lógico. Procurar isso, buscar isso, né? E não ficar defendendo muito nosso ponto de vista. Às vezes o que a gente acha que é certo, não é certo. Eu achava que era tão certo defender, achava que eu estava fazendo uma ótima coisa, e sem saber estava criando mácula para mim mesmo, não é? Criando sofrimento para mim, criando desarmonia, criando briga, confusão, mas não sabia, né? Achava que estava bom, certo, que tinha que fazer, convicto. Convicto. Para que entendam, darei um exemplo comum sobre a ineficácia das regras de conduta. As leis existem para recuperar os erros comportamentais dos seres humanos. No entanto,
mesmo havendo milhares de normas, por maiores que sejam os esforços despendidos, esse objetivo não é alcançado. Isso acontece porque há um limite de alcance para as leis e os malfeitores fazem de tudo para descobrir uma brecha que lhes possibilite agir fora delas. Eis a prova da existência de uma limitação para as regras de conduta. Uma evidência disso é que os crimes deveriam diminuir quando comparados a períodos em que as brechas da lei eram maiores. Mas o fato é que mesmo após o endurecimento dessas normas, por irônico que possa parecer, a prática demonstra o contrário. Acredito que os 84.000 sutras deixados por Buda seguem a mesma lógica do estreitamento nas brechas da lei. Por essa razão, a única maneira de corrigir o mal que existe no ser humano é lapidar a alma que há dentro dele. Se essa alma for pura e límpida, mesmo que o indivíduo habite um mundo onde não existam leis, obviamente ele não fará nada de errado, pois a condição de sua alma não está presa às regras, à moral ou aos mandamentos. Seu espírito é, com efeito, livre, sem limites ou obstáculos. É a mais pura manifestação voluntária do bem, além de conter em si mesmo a verdade do céu e da terra. Eis o Canon Shin, o coração de Canon. Então, o que a gente tem que buscar é isso, se tornar tão puro a ponto de não precisar de leis, de mandamentos, de regras, de nada disso. Você sabe o que precisa fazer, o que deve ser feito, como deve ser feito, que horas deve ser feito. Você respeita a liberdade dos outros, respeita a fé das pessoas, a religião das pessoas, o político que a pessoa gosta. Você respeita, você aceita. Não fica defendendo o seu político, não fica defendendo a sua religião, não fica defendendo o Corinthians. O Corinthians pode defender, é bom, o Corinthians é bom. Tá ruizinho, né? Quem sabe um dia fica bom. Gosto não se discute, né? Aqui em Santos, maioria é. Não sei se maioria não, viu? Acho que é meio a meio. Metade santista, metade corintiano. Tem um ou outro São Paulino, palmeirense. Vive tudo junto, né? De vez em quando a gente vê essas brigas aí que tem. Que ignorância, né? Eu gosto do Corinthians. Você gosta do Palmeiras, do Flamengo, né? Do que seja. Que bom. Vai ser feliz quando seu time joga, torce. Não tem problema. Não tem problema. O problema é agredir adversário, né? É só um jogo, mais nada. É só um jogo. Para quê, né? Na verdade, o que acontece? A alma está tão impura que a pessoa vai brigar por qualquer motivo. Não interessa, futebol, religião, o que seja, política, ela vai arrumar briga. E sempre vai achar alguém que também briga. A gente vê aí as pessoas matando, né? Quem discorda, você não é a minha opinião, vou matar você. Atentados à vida das pessoas, né? Políticos sofrendo atentados, porque ele tem
tem que respeitar, isso não é vão matar, me livrar do... Isso não é bom mesmo. Não é o que Deus quer. Mas pessoa que faz isso não acredita em Deus. Não acredita. Acho que não acredita. Pessoa que acredita, que segue Deus, não faz isso. Não precisa nem de lei. Não precisa lei. Age com bom senso. Né? Daí a importância de polir a nossa alma, de purificar nosso espírito, nosso corpo físico, que é onde o espírito está habitando, que cuidando do corpo físico, seu espírito também melhora, cuidando da alimentação, né? que entra dentro para não sujar o sangue e consequentemente sujar o próprio espírito. Parece que mas isso daí, o importante é ajudar os outros. É importante ajudar os outros, mas se a gente não fizer por nós mesmos, não é? Quem que vai fazer? Quem que vai comer por nós? Não dá, né? O que eu comer, é eu que vou comer. Não dá para comer por alguém. E nem alguém comer por mim. Não tem, né? Tá bom. Novamente hoje, 19h30, então, a nossa 28ª aula do livro O Tempo Chegou. Até mais tarde, se Deus quiser.